Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Leme Talks, o nosso podcast aqui da Leme Inteligência Forense. Eu sou o Valdo Silveira, sou o CEO da Leme Inteligência Forense e eu estou aqui com o Jaime Alarcão, sócio do escritório BSA, Begas, Brice Alarcão, e com o Rafael Cerqueira, da Catálise, consultoria de Legal Ops, tá? Hoje a gente está aqui para falar de um tema muito relevante, né? Que é como a tecnologia vem impactando o mercado jurídico nos últimos anos. Tá? Eu vou pedir aqui para que os nossos convidados se apresentem. Rafael, muito obrigado aí pela tua presença, vai ser um prazer falar contigo aqui. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho da Catálise aqui para nós. Perfeito, Valdo. Bom, obrigado pelo convite, tá? Prazer estar falando com vocês. Agradeço também ao Jaime pela parceria nesse bate-papo. Então, me apresentando um pouquinho, né? Eu sou advogado, fiz carreira corporativa em grandes escritórios. Durante 10 anos fui CEO de uma Legal Tech no mercado brasileiro, uma jornada onde a gente atendeu aí mais de 1.500 escritórios nessa área de tecnologia, modernização. Atendemos mais de 80% dos 100 maiores escritórios do Brasil. E atualmente sou CEO da Catálise, né? Uma consultoria focada em atender escritórios de advocacia e departamentos jurídicos nessa área de modernização, automação do trabalho manual e tecnologia. Esse é o nosso trabalho, então vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês. Bacana, Rafael. Jaime, por favor, pode se apresentar ali, apresentar do Maravilha. escritório BSA? Valdo, obrigado, boa tarde, obrigado por participar da Leme Talks. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Bom, eu sou o Jaime Rafael Alarcão, sou sócio do BSA Advogados, um escritório voltado para advocacia empresarial, com 20 anos de atuação no mercado, oferecendo as mais diversas soluções de engenharia jurídica. Atendemos as mais diversas áreas e agradeço aqui, Valdo, pela gentileza de poder contribuir um pouquinho com esse tema tão fascinante que é a tecnologia no mundo jurídico. Muito obrigado. Bom, vamos lá, para a gente poder entrar no assunto de fato, né, que basicamente é como a inovação e a tecnologia vem revolucionando o mercado dos últimos 5 anos, eu quero trazer aqui para vocês alguns números relevantes, né, que mostram o potencial desse mercado jurídico e a representatividade, né, desse mercado no cenário econômico. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, no Brasil nós temos aproximadamente 1.400.000 advogados. Tá? Temos aí praticamente um advogado para cada 160 habitantes. Né? O Brasil é o país disparado em números de curso de graduação, ou seja, no país hoje nós temos 1.800 faculdades, né, que colocam aí no mercado aproximadamente 150.000 bacharéis. Temos também um número expressivo quando a gente vem falar um pouquinho do corporativo, né? Vamos falar em escritórios de advocacia. Nós temos aí mais de 100.000 CNPJs abertos aí, né, que atuam com a advocacia. Aí, trazendo um pouquinho para o negócio do dia a dia, para o fluxo operacional, só para vocês terem uma ideia, né? No Brasil, hoje, nós temos mais de 80 milhões de processos em estoque, que estão, né, em processo de, seja fase de conhecimento ou de execução. É notório que, de um tempo para cá, nós temos percebido uma evolução muito grande em termos de inovação e tecnologia, seja no mercado corporativo, no mercado privado ou mesmo no próprio judiciário. Queria trazer aqui um gancho para o Jaime. Jaime, quais foram os principais fatores que você enxerga, né, que proporcionaram esse crescimento rápido, tanto na tecnologia como na inovação propriamente dita? Perfeito, Valdo. Eu diria que foram 3 fatores fundamentais, aonde, como você bem disse, né, o Brasil hoje é o maior mercado jurídico do mundo. Então, o próprio mercado, na minha opinião, foi o primeiro fator, onde a gente, como você muito bem falou, o mercado brasileiro é o maior mercado jurídico do mundo, e eu devo a esse crescimento
a 3 fatores. O primeiro deles é o próprio mercado, aonde ali nos idos dos anos 2000, 2004, mais ou menos, a gente teve um primeiro momento aonde a gente já estava muito saturado da forma como a gente vinha trabalhando, né, da forma anacrônica já até então como a gente vinha trabalhando. Por quê? Porque havia muita burocracia, muito processo, operacional para a gente poder desenvolver o trabalho jurídico. Então esse, na minha opinião, já sendo o primeiro fator, já era uma vontade do mercado ter uma evolução em tecnologia jurídica. O segundo fator, na minha opinião, é a geração que veio aqui, né, depois da gente, a geração Z, que tem uma aptidão maior para trabalhar com tecnologia e teve uma aceitação maior um pouco ali, no que diz respeito a desenvolver, o trabalho com tecnologia, de estar no dia a dia desenvolvendo atividade. E o terceiro fator, na minha opinião, aqui, é inegável, a pandemia, né. A pandemia veio para acelerar gigantemente todo um trabalho de evolução de tecnologia e a reboque com as legal techs aí, né, legal techs ou law techs, como queiram, aonde aqui a gente teve uma evolução imensa no que diz respeito aí à evolução de plataformas de gestão de procedimentos e processos jurídicos. Então, na minha opinião, esses foram os maiores fatores aí dos últimos 20 anos, né, porque até lá não tinha mudado muita coisa, então de 20 anos para cá, essa evolução foi mais notória por conta disso. Bacana, Jaime. Rafael, você que está à frente aí de várias consultorias em vários escritórios, você concorda aqui com essa visão do Jaime? Você quer complementar algum ponto que seja relevante? Perfeito, Valdo. Sim, eu concordo com a visão do Jaime, acho que até a linha do tempo que ele traçou foi perfeita, porque foi exatamente a partir dos anos 2000 ali que a gente vivenciou o boom, né, da massificação e da digitalização dos processos. Acho que principalmente pelo advento ali da lei do GEC, né, do Código de Defesa do Consumidor, os grandes escritórios que tinham ali 100, 200 processos por cliente se depararam do dia para a noite com 1.000, 2.000 processos por cliente. Então, o boom da massificação com a digitalização dos processos permitiu que a tecnologia, ou até mais do que permitiu, né, exigiu que ferramentas de tecnologia e de controle viessem à tona para permitir a operacionalização dos processos. Né? Isso é um movimento que a gente viveu ali nos primeiros 10 anos, um híbrido entre processos físicos, processos eletrônicos, e principalmente a partir de 2010, aí sim, quando o processo eletrônico tomou conta ali do mercado, aí a tecnologia foi cada vez mais necessária, as ferramentas de tecnologia foram surgindo, e aí a gente vive essa realidade, né? Uma realidade em que os escritórios se depararam com um volume cada vez maior de processo, as empresas tiveram que também renegociar os tickets e como elas trabalhavam esses contratos, então os escritórios que recebiam um valor por contestação, por recurso, por audiência, daqui a pouquinho estavam recebendo um valor único por processo, e como trabalhar um volume cada vez maior de processos com tickets menores. Como fechar essa conta? E aí tu colocaste muito bem, Valdo, hoje a gente tem centenas de milhares de advogados, milhares de escritórios de advocacia, então essa competitividade do nosso setor, mais a massificação e o boom da digitalização, obrigou os escritórios de advocacia a lançarem mão de tecnologia, a lançarem mão de setores e braços pesados de tecnologia para fechar a conta. Essa que é a grande realidade. Então, a gente procura trabalhar esses processos de modernização para entregar para os escritórios uma operação onde antigamente era feita de uma maneira muito mais manual, muito mais arcaica, a gente precisa resolver essa parte com tecnologia para que os advogados possam continuar advogando, colocando a sua expertise, se aproximando dos clientes, trazendo seu conhecimento jurídico, com essa parte, então, operacional melhor resolvida. Né? Bacana, Rafael. Jaime, trazendo um paralelo aqui para a prática do dia a dia de vocês, então, toda essa transformação digital, né, naturalmente, ela tirou uma pressão enorme em termos de fluxo operacional, tanto do advogado quanto do escritório. Né? Mas, na prática, o advogado está trabalhando menos? Não, não está trabalhando menos. Eu acho, ouso dizer até que trabalha até mais. Por quê? Porque hoje a gente tem que gerir não mais só processos, né, mas tem que gerir procedimento dentro do processo. E para além disso, a gente deixa de gerir processo
e passa a atuar em procedimento, mas também tem que fazer a parte de gestão de gente, gestão de pessoas, ou seja, a gente acaba maximizando a atividade que a gente tem e desenvolvendo uma parte de gestão, né. Então, é assim, é uma pena, mas não. Veio, lógico, para melhorar muito o fluxo, mas a carga de trabalho não diminuiu não. Rafael, além dessa redução de fluxo operacional, quais foram os outros benefícios que a tecnologia trouxe para o dia a dia do mercado jurídico, aí do teu ponto de vista, na prática do teu dia a dia aí como consultor? Olha, Valdo, concordo com o Jaime, eu acho que o trabalho não diminuiu, a gente realmente, o trabalho mudou, essa que é a grande verdade. Hoje, o advogado, ele precisa gerir essas ferramentas de tecnologia, isso é um grande desafio, né? Então, a gente hoje tem um perfil de profissional diferente do que a gente tinha no passado. Muitas vezes a gente chega nos grandes escritórios e a gente tem pessoas que eram gestores há muito tempo, ou gestores de controladoria, e nem sempre essas vão ser as pessoas mais adequadas para o processo de adequação operacional, de modernização, porque hoje as oportunidades de adequação e de automação estão em toda a esteira operacional, né? Desde do monitoramento de novos processos, o cadastro de novos processos, o impulsionamento, peticionamento, protocolos, até a parte do administrativo financeiro virou um grande desafio, né? Porque muitas vezes os sistemas que a gente tem, eles não são compatíveis a todas as regras de negócio que os contratos com os clientes prevêem. Então, toda a esteira operacional ali, a gente tem oportunidades de automação, de melhoria, e aí esse profissional ele precisa se adequar a isso, né? Porque ele é um advogado, claro que a gente precisa atender os clientes, mas a gente precisa aproveitar essas oportunidades que a tecnologia nos trouxe. E aí a advocacia mudou muito, a partir do momento que a gente tem dados, que a gente hoje recebe uma nova ação, e a gente já consegue mexer no provisionamento, fazer um provisionamento correto, dependendo do juiz que caiu, aquela ação vai ser vitoriosa ou vai ser perdida? Qual proposta eu devo levar para o acordo? Ou nem devo levar proposta para o acordo? Né? Então, hoje é possível as empresas comparar métricas operacionais de desempenho das assessorias para fazer melhores escolhas. Os próprios escritórios hoje conseguem fazer prospecções de clientes baseado em dados que estão aí no judiciário, a gente consegue saber quem está sendo demandado, por qual motivo, em qual região. Então, são várias oportunidades, desde a parte comercial, a parte operacional, que devem ser aproveitadas, e isso é o grande desafio que a gente encontra os escritórios tentando aí desatar esse nó, né? Bacana, bacana. Jaime, e do ponto de vista ali do escritório, né? Quais são os outros benefícios que você enxerga, né? A gente já falou aqui de concorrência, o tamanho do mercado, velocidade, né? Mas assim, a gente tem uma série de outros fatores que eles passam a ser relevantes porque é uma nova era, é um novo mercado. Falou exatamente isso, sabe, assim, até puxando um gancho do que o Rafael falou, eu acho que o maior benefício de todos é a agilidade, né, eu diria assim, se eu pudesse falar qual é o melhor? Agilidade, e junto com a agilidade, você hoje tem acesso a uma base de dados que não se tinha no passado, né, e daí logicamente você consegue transformar dados brutos em insights, em resoluções, em gargalos para o teu cliente, onde você consegue oferecer soluções melhores, mais adequadas e mais ágeis do que ele tinha antes. E dentro de um escritório de advocacia, ou seja, a agilidade é a pauta número um, né. E para a gente, no dia a dia, toda essa questão de ter acesso a dados e ferramentas como aqui o Rafael trabalha, por exemplo, traz para a gente uma segurança da gente trabalhar para o cliente de uma forma melhor, com razoável previsibilidade, afinal a gente está falando de gente, né? Por mais que a gente tenha um dado de um lado aqui, a gente está falando de gente julgando ou de gente trabalhando do outro lado, e bem no fim a gente acaba trazendo segurança jurídica, agilidade, previsibilidade e no final a gente acaba fazendo com que o cliente sinta mais segurança não só na prestação de serviço, como no resultado premente daquele serviço que a gente presta. Ah, bacana. Vou trazer só um item aqui que eu acho super relevante, porque hoje, para nós, ele já é comum, né? Nós atuamos com as audiências por videoconferência, né? Mas vamos voltar aqui a 4, 5 anos atrás, não era esse o cenário, né?
Então, acho que esse item por si só já foi uma grande revolução no mercado, né? Então, te permitindo eh, ter maior capilaridade, né, velocidade, da tua casa você consegue fazer uma audiência, atender o cliente, né? Como que foi essa virada de chave, Jaime, para você no escritório? Porque o advogado, ele sempre teve aquela figura mais conservadora e, de repente, o mundo muda e ele vai ter que se adaptar. Exatamente, Valdo. Olha, a pandemia foi um divisor de águas, né, a gente vai falar da pandemia, porque é ali que a coisa virou de fato, né, foi um divisor de águas no que diz respeito a como o advogado tem que se comportar, qual é a habilidade que o advogado tem que ter, para além da habilidade jurídica, que obviamente que essa é básica, né. Mas ali, a gente entendeu que a gente poderia trabalhar melhor e de fato mesmo, assim, a evolução, tão rápida, tão acelerada da tecnologia desses 5 anos para cá, fez com que a gente pudesse trabalhar mais e melhor. A exemplo do que você disse, audiências telepresenciais. E não só a audiência, veja, a gente está falando aqui de quase tudo telepresencial. Antes não era incomum você ir para São Paulo, pegar um avião 2 vezes por semana e voltar para fazer uma reunião, para fazer uma audiência, para atender um cliente. Então hoje você consegue fazer isso de forma online, usando inclusive toda a inteligência artificial a seu favor. A exemplo de uma audiência que a gente faz hoje online, onde a audiência não só você pode fazê-la de onde você estiver, você consegue gravar essa audiência ou capturar ela na plataforma do tribunal que tá te atendendo. A inteligência artificial salva isso em arquivo, degrava essa audiência e joga no teu banco de dados, onde você consegue entregar para o seu cliente, quase que imediatamente após essa audiência feita, essa reunião feita, todo um resumo daquilo que foi feito, com assertividade, com muita confiabilidade como eu disse, aqui foi para a gente, foi muito bacana a gente entender que a gente sempre pôde trabalhar mais, mas a gente não tinha essa noção, porque essas ferramentas que a gente passou a usar com mais frequência depois da pandemia, muitas delas já existiam antes, né? A gente foi melhorando e adaptando elas, mas para a gente, os benefícios foram imensos no que diz respeito a essa evolução tecnológica. Não, bacana. É até importante essa colocação sua, né? A maioria dessas tecnologias, elas já existiam. A gente precisou de um evento catastrófico, né, para Exatamente. que a gente pudesse, primeiro, acelerar toda essa tecnologia, né, e também educar o mercado. Né. Às vezes eu me pergunto, né, se não fosse o evento da pandemia, nós estaríamos nesse cenário hoje? A minha visão de usuário e tal, eu acredito que não. Eu concordo contigo, ouso dizer que não. Nós sabe por quê? Porque a gente não ia ter esse insight primeiro de valorização do tempo, né. O tempo já sempre foi, lógico, o ativo mais importante que a gente tem, isso é fato. Mas a gente não tinha essa noção do quão importante era o tempo, até a gente ter tempo de sobra e não poder fazer nada. Né, que a pandemia, acabou mostrando isso pra gente. A gente tinha muito tempo e não podia sair de casa, não podia ou seja, a gente começou a entender que valorizar e trabalhar melhor esse tempo acabou virando a moeda de ouro, né, pra gente hoje. Bacana, bacana. E você puxou um gancho aqui, Jaime, da inteligência artificial, né. Vamos passar a bola aqui agora para o nosso especialista Pra aí, quem sabe da coisa, né. que entende de tudo. Rafael, como você está vendo a aplicação de inteligência artificial e machine learning aí, que são que hoje é a bola da vez dentro da tecnologia, né? E a gente percebe também que essas dando uma expectativa muito grande no mercado, né. Mas de fato, né, como que está essa atuação? Como que você enxerga isso hoje? E qual é a tua visão de futuro com relação à inteligência artificial? Valdo, a IA ela está presente em diversas etapas da esteira operacional dos escritórios. A gente vem aplicando de diversas formas, tá? Ela vem evoluindo muito e a gente vê os escritórios, principalmente os médios, os grandes, que têm uma reputação, utilizando muito, claro, com algum resguardo, né? A gente não pode, grandes escritórios, por exemplo, protocolar uma petição escrita por IA. Não, isso não tem como. Mas a gente, quando cria um modelo, cria uma árvore de decisões, aí eu estou falando exatamente da automação documental com IA. Como é que se faz isso? A gente monta um modelo, que é uma árvore de decisões,
onde a gente normalmente responderia perguntas ali para formar a petição automaticamente. A IA ela entra interpretando petições, interpretando subsídios e respondendo as perguntas automaticamente. Hoje, na parte de protocolos, por exemplo, a gente utiliza a IA que faz conferências. Por exemplo, a gente atende grandes escritórios trabalhistas. Na hora que ele vai protocolar um recurso ordinário, será que o número da guia que está sendo referida no recurso é o mesmo número da guia que está sendo acostado para evitar uma deserção? Então, isso é uma coisa que hoje está implementada e funcionando com altíssimo nível de assertividade. Na parte de publicações e andamentos, que é uma dor muito grande dos escritórios também, a gente Fato. utiliza a IA para interpretar as publicações, resumir as publicações e já sugerir quais prazos, quais tarefas e subtarefas estão relacionadas àquele tipo de publicação. Então, a gente utiliza a IA, sim, não é um uso indiscriminado ou que a gente vai utilizá-la sem teste, sem uma maturação daquela ferramenta, mas sim, hoje a gente percebe na parte de GED também, né, que é de gestão e controle dos documentos, né? A gente hoje vai salvar um documento no escritório, a nossa ferramenta é capaz de ler de qual cliente é, que tipo de documento é, em que pasta deve ser salva, para que a gente encontre rapidamente aquela informação, né? Com depois controle total de quem criou, quem acessou, quem mexeu. Então, a IA está totalmente presente, né? A gente hoje trabalha com os principais tipos de inteligência artificial que tem no mercado embarcadas nas nossas soluções. A gente vê ela crescendo muito rápido, né? Nem sempre elas estão prontas para serem utilizadas, então algumas áreas estão mais avançadas, na parte ali bancária, varejo, companhias aéreas, então que são ações mais comuns e que têm um volume maior no mercado, a gente já tem níveis altíssimos de assertividade, e ali a gente pode lançar mão com mais confiança, mas também em outras áreas elas vêm sendo testadas e estão fazendo uma diferença substancial. Por mais que a gente tenha uma margem de erro, por mais que às vezes ela não seja 100% assertiva, ela é sim mais assertiva do que um ser humano realizando aquele trabalho com alto volume. E é uma realidade que não tem como a gente voltar atrás, a gente vai continuar utilizando, a gente tem implementado não só em escritórios e departamentos jurídicos, mas como em grandes órgãos públicos também, que estão lançando mão disso, defensorias, procuradorias. Então, hoje, um profissional do direito, ele para ter uma melhor atuação, conseguir trabalhar em escala, com alto nível de assertividade, ele vai ter que lançar mão de IA, vai ter que saber como utilizar, em que ponto exatamente do processo ela entra e gera o benefício. Então, isso que a gente vem cada vez mais fazendo e oferecendo aos nossos clientes. Né? Muito interessante, Rafael. Vamos passar a bola aqui para o Jaime, para a gente ter uma visão, Jaime, como que está sendo isso do ponto de vista do usuário, né? Do advogado. Por quê? Acredito que até dentro do escritório de vocês devam ter 2, 3 gerações distintas, né? Cada um Exatamente. com a sua característica ali, uma geração mais adepta, outra nem tanto. Como que está sendo isso na prática para vocês? Bom, Valdo, assim, até fazendo eco com o que o Rafael falou, hoje um escritório de advocacia, seja pequeno, médio ou grande porte, médio indiscutível, né, não vive sem ferramentas de tecnologia, sem a inteligência artificial. Eu diria, ouso dizer para você que é impossível você trabalhar sem ter essa ferramenta aí no teu portfólio de atividade. Inclusive, muitos dos clientes que nos procuram, quando vêm conhecer o nosso escritório, inclusive perguntam que ferramenta que a gente, que tipo de ferramenta que a gente utiliza, ou seja, isso virou critério indispensável do currículo da advocacia hoje. E aqui a gente vem falar de tanto ferramentas para gestão do próprio escritório, quanto de ferramentas de gestão de processo. Basicamente, quando o Rafael fala de contencioso de alto volume, aqui é indiscutível que essa é a melhor ferramenta que a gente usa, a gente aplica isso dentro do nosso escritório, aonde, há muitos anos atrás, a gente achava que trabalhar certo era trabalhar de forma burocrática, aonde a gente vinha basicamente o seguinte: se eu captasse um determinado cliente, ou se eu tivesse que baixar uma base de pastas ou de dados de, vamos imaginar aqui, 500 processos, eu literalmente tinha que pegar todas as pastas, trazer para o nosso escritório, fazer subestabelecimento, me inteirar de tudo aquilo e entender
é o tamanho do desafio que eu tinha. Hoje, com a inteligência artificial que a gente usa dentro do nosso escritório, a gente consegue fazer isso numa manhã. Ou seja, a inteligência artificial captura as informações, robô, né, captura essa informação, insere dentro do nosso sistema, dá esse dado para a gente, não raras vezes dá a solução desse dado e, principalmente, ajuda a gente a fazer a gestão externa do nosso escritório frente a processos judiciais. Então, chega no nosso escritório, utiliza a ferramenta, insere no sistema, captura todas aquelas informações, leva aquele peticionamento para o fórum e, a partir disso, resolve para a gente com muita agilidade. Essa é uma das ferramentas que nós usamos hoje, né? E hoje em dia a gente tem robô que lê publicação, como o Rafael falou, isso é indispensável, né? Rafael, não sei se você chegou a pegar a época em que a gente lia o Diário Oficial, não? Você é dessa época? Jaime, eu recortava o jornal, colava num Exatamente, papelzinho e agendava o prazo para o exatamente. meu advogado. E a gente exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Você imagina se a gente falar isso hoje para alguém, né, de menos de 30 anos de idade, se ele vai acreditar que a coisa funcionava desse jeito? Por quê? A gente fazia, desde o início, ia pegar o diário, né, aquele jornal lá no Diário Oficial, trazia, recortava com um índice de margem de erro gigante, né, porque afinal fazia aquilo no olho, né, literalmente no olho, dividia entre mais de uma pessoa aquilo, porque, para quem não sabe, o Diário Oficial vinha com 5.000 páginas, 6.000 páginas, né, para a gente ler todo dia, e hoje você vê que a inteligência artificial faz isso em É, segundos para a gente. O peticionamento, não só a ferramenta que a gente vai falar de gestão de processos, mas a gestão procedimental dentro do escritório, não tem como a gente viver sem isso hoje, de fato, Rafael. o nível mais avançado que nós trabalhamos hoje, a gente tem alguns clientes nessa parte de tratamento de publicações, por exemplo. Hoje um escritório recebe uma publicação de uma sentença, tá? Aí a inteligência artificial já classifica aquilo como uma sentença, ela interpreta, por exemplo, a área bancária, que a sentença é procedente, o banco perdeu, ele já agenda o prazo da apelação no sistema e já entrega a peça da apelação pronta. Então, o advogado ele vai botar o olho no sistema, ele só vai validar os dados. Ó, o prazo Perfeito. foi lançado corretamente, a petição da apelação está pronta para protocolo e tem um botãozinho ao lado, protocolar com IA, onde vai haver uma revisão por IA se o endereçamento está correto, se a qualificação está correta, batendo com dados de capa do tribunal e fazer o protocolo automaticamente. Então, realmente, o nível está chegando a um nível muito legal, muito elevado, né? É uma construção que vem sendo feita junto com os escritórios de advocacia. Aí você imagina, né? A gente acabou de comentar que a gente realmente recortava jornal de terno e gravata ali, mas era um trabalho Exatamente. muito manual, né? Era E realmente isso hoje absolutamente está manual. resolvido. Está resolvido, está resolvido. Então, assim, os escritórios estão se tornando muito competitivos, né? Quem está trabalhando dessa forma está conseguindo operacionalizar carteiras com rentabilidade e altíssimo nível de assertividade, como tu muito bem colocaste, como uma das maiores vantagens que a tecnologia traz, a assertividade, com baixo custo. Então, você consegue atender o seu cliente, atuar onde você é bom, que é fazer a prospecção, mostrar o seu conhecimento jurídico, e essa parte realmente a gente não tem como abrir mão hoje em dia, né? E aqui um ponto importante que você mencionou, é indispensável, por mais que a tecnologia venha para otimizar o trabalho de todo o departamento jurídico, de todo mundo jurídico como um todo, escritórios, empresas, enfim, é indispensável ter o material humano fazendo a conferência final, né? Por quê? Porque Sim, a IA ajuda e otimiza, mas a essência do negócio está no dado humano, está na conferência humana, obviamente, né? perfeito, perfeita a tua colocação. Tem que ter o ser humano na ponta final, fazendo as validações, fazendo as conferências, sem dúvida. Não é a ferramenta que faz tudo isso sozinha, porque ela tem que ser construída. Não existe fórmula de bolo, porque cada escritório tem a sua cultura e a cultura deve ser respeitada no momento do seu processo de modernização. E são aquelas pessoas que estão ali que vão colocar a cultura, vão colocar o seu ingrediente na hora de desenvolver aquelas ferramentas da forma que ela quer que seja, que ela precisa entregar para o seu cliente, que é o seu diferencial competitivo, ela não vai abrir mão disso. Por isso que E cada atendimento nosso é um atendimento, não são os escritórios não usam da mesma forma as ferramentas. E aqui complementando, só até respondendo de forma mais integral a pergunta que o Valdo fez,
E o conflito geracional dentro do nosso escritório? Na verdade, isso está tão incutido já dentro da nossa sociedade, que eu não consigo verificar mais, eu não consigo, pelo menos, perceber esse conflito de forma a inviabilizar o negócio. Pode ter sim uma resistência de uma ferramenta aqui, uma adaptação ali, mas todo mundo já entendeu que a flecha foi lançada, não tem como voltar atrás, as ferramentas são indispensáveis e, factivelmente, quem não se adaptar não vai ter jeito no mercado, vai acabar ficando fora. Isso é um Até ponto muito interessante que durante o nosso trabalho, por vezes a gente começa trabalhando com um gestor de controladoria, um gestor de legal ops, essa nova terminologia, que estava ali naquela posição há 5, 10 anos, e aí tem aquela pessoa mais escanteada, que era um operacional, e daqui a pouquinho é ele que tem o perfil de vir testar a ferramenta, apresentar resultados, e essa pessoa Exatamente. passa a se destacar dentro do novo modelo. Então, a gente precisa entender que a gente que é mais das antigas, né? A gente precisa se adequar a esse novo cenário e também pessoas que têm um perfil diferente estão tendo a sua oportunidade também de mostrar o seu valor, de mostrar uma entrega diferente do que estava sendo feito e crescer dentro da empresa. Então, eu acho que a IA, as automações, elas, como tu disse, não diminuiu o trabalho, mudou o perfil e ela não está substituindo ninguém. Está todo mundo tendo a sua oportunidade de montar um template, de montar um modelo, de fazer um teste de uma automação, de trazer uma novidade para um escritório. E não tem como. Todo escritório que hoje está atendendo as maiores empresas do Brasil estão atrás desse profissional e esses profissionais estão tendo a oportunidade de mostrar o seu valor dentro de um cenário novo. Rafael, aproveitando esse gancho que vocês colocaram aqui a, a IA, ela vem facilitar, mas você nunca vai abrir mão do capital humano, né? Eu trouxe ali no começo os números ali de advogados, os números em termos de faculdades de direito, e a entrada aí de aproximadamente 150 mil pessoas por ano nesse mercado, né? É, Jaime, no dia a dia ali de vocês, como que vocês têm percebido essa atualização da mão de obra, do capital humano? É, Como que está hoje, né, do ponto de vista de gestão, a qualificação dos profissionais de direito? Por quê? Com toda essa mudança de tecnologia, a gente tem aí também algumas características de soft e hard skill, né? É, e muitas vezes, né, o conhecimento técnico ele passa a não ter aquela grande relevância, né? Por quê? Porque tem outros formatos de atuação. Né? Então, como que você está vendo essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho? Sabe, Valdo, é muito interessante o seu questionamento. Por quê? Porque uma coisa acaba puxando a outra, né? Uma época, o advogado advogava, ou seja, ele estava focado em desenvolver uma solução jurídica, não preocupado muito com o procedimento, afinal, não existia um procedimento além daquilo que já estava enraizado e todo mundo sabia como era, por mais que na época já não funcionasse, né? Que era fazer trabalho braçal, ou seja, ir para o fórum, fazer audiência, pegar processo, toda aquela coisa que a gente já sabe que evoluiu muito. Depois de um tempo, na medida em que a tecnologia evolui também a forma de gestão de um escritório ou de uma banca de advogados. Por quê? Porque você passa a não dar tanto foco no processo ou no procedimento, que a inteligência artificial e que a tecnologia acaba suprindo essa necessidade, mas passa a dar mais foco na gestão. E aí, lógico, o perfil do profissional que a gente contrata, o que a gente vê no mercado, muda. Onde ele vem? Com muita soft skill, ou seja, ele vem com muita habilidade de tecnologia, ele vem muito integralizado nesse mundo, mas com não muito hard skill, até porque a gente está falando de gente um pouco mais jovem, gerações que não têm tanta experiência nem de idade nem de mercado. E aqui entra a nossa parte principal, onde a tecnologia consegue ajudar muito a gente. Por quê? Entendendo o seu negócio, entendendo como funciona, tendo aquele dado bruto e transformando aquilo em insight, em soluções práticas, você consegue passar a desenvolver habilidades das quais antes não eram tão exigidas no mercado,
e hoje você consegue criar quase que uma escola de negócio dentro do teu próprio escritório ali. Não são raras as vezes onde você vê escritórios que montam programas, como a gente faz dentro do nosso escritório, programa de trainee, onde você contrata a pessoa desde o primeiro ano da faculdade, ou muito no início, e vai evoluindo essa habilidade ou as habilidades dele de acordo com o que ele vai demonstrando no dia a dia. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, o que mudou basicamente da geração que nós tínhamos da nossa época, né, para hoje, mudou que o advogado hoje é gestor, o advogado hoje é também empresário, não é só aquele advogado que oferece solução jurídica, não. Ele oferece solução como um todo dentro do próprio negócio dele. Bacana, bacana. Bom, a gente já falou de inteligência artificial, machine learning e tal, mas assim, também tem um aspecto que essas tecnologias, elas atuam em segurança, agilidade, mas a gente tem que trazer aqui também a questão do Big Data, né? Eu sou um cara voltado a dados, a Leme é uma empresa especializada em dados, né? Mas essa gestão de dados, né, que basicamente a gente teve aí com a origem da digitalização dos processos, né, foi um advento assim que eu acho que foi um divisor de águas, né? E isso te permitiu fazer uma análise maior, né? Um nível de profundidade maior. Então, assim, o advento ali de Big Data, ela começou a empoderar mais o advogado. Por quê? É, com dados, né? Com dados, transformando isso em informação e transformando essa informação em estratégia, o advogado ele passa a ter um papel relevante, né? Mais como um estrategista ali, né? Com informações estruturadas. Rafael, e como que é a atuação de vocês nessa parte de governança de dados, né? De jurimetria, né? Tudo que está em relevância aí no mercado? Perfeito, Valdo. Muito bem colocado. A parte estratégica mudou muito, né? O Big Data aí permitiu a gente trabalhar toda essa parte de provisionamento de uma maneira totalmente diferente, né? Algumas soluções práticas, assim, que a gente percebe nas empresas mais demandadas do Brasil, estratégias de tu hoje saber que tu tem uma ação contra a empresa antes mesmo da citação, então fazer pesquisa em bancos de dados bastante abrangentes, né? Comparar métricas de desempenho de diferentes assessorias para o mesmo cliente. Então, realmente, e essa parte de jurimetria hoje é uma ciência, né? Ela está virando tão especializada que hoje a gente tem uma empresa que ela é melhor na área civil, outra é melhor para trabalhista, outra é melhor para tributária. Uma é melhor para dados de primeiro grau, outra é melhor para dados de segundo grau. Uma é melhor para jurimetria de base interna, outra para jurimetria de base externa. Então, jurimetria hoje é uma ciência complexa. E esse é um dos maiores, uma das maiores dores dos escritórios que nos procuram querendo contratar a jurimetria é achar essa empresa certa. Porque tem muitas empresas fazendo, só que cada uma tem um propósito e tem um viés diferente. Então a gente tem que saber direitinho o que a gente quer com aquela base de dados, qual o nosso objetivo para conseguir encontrar a empresa certa, aderente ao nosso modelo de negócio e extrair o dado correto que vai nos levar pelo caminho de onde a gente quer chegar. Mas, sem dúvida, essa parte estratégica mudou completamente, né? O desempenho das assessorias, as suas estratégias de negócio junto aos clientes. Esse é o fator que mais alterou pelo fato da gente ter esses dados à disposição. Ah, legal, bacana, né? Bom, a gente falou bastante do mercado corporativo, das Lautechs e Legaltechs, mas aqui a gente também tem que fazer um adendo que o próprio Poder Judiciário também vem se transformando, né, nos últimos anos. A gente vê aí o próprio CNJ abrindo editais, né, para convidar empresas de tecnologia para agregar valor ali no processo. Jaime, como que você avalia, né, a transformação do Poder Judiciário nos últimos anos, né, e como que isso foi impactando o dia a dia de vocês? Valdo, nós temos 3 grandes ondas de momentos tecnológicos no Poder Judiciário como um todo. A gente tem ali, voltando novamente no tempo, a gente tem ali, os idos ali de 2004 até 2013, mais ou menos,
onde a gente teve, né, onde a gente voltou os olhos, né, o Poder Judiciário voltou os olhos para a necessidade de digitalização de processos, ou seja, veio em 2006 a lei da informatização, ou seja, a gente começou a entender que precisava sair do físico para ir para o digital. Isso já foi um avanço gigantesco de cultura. A partir de 2014, mais ou menos, a gente tem ali uma automação dos tribunais como um todo, né? Ou seja, a gente vê que o tribunal já entendeu que só sair do físico e ir para o digital já não funcionava. Eu tinha que ter ferramentas, eles tinham que ter ferramentas para poder agilizar o atendimento, o andamento processual, porque até então, basicamente, você tinha uma tela imóvel estática, onde você consultava o andamento processual, mas não conseguia interagir com ela. Então, aí, nessa automação, aí deu um grande salto, aonde a gente já conseguia fazer uma interface com essas plataformas. E depois da pandemia, né, fatídica pandemia, ali a partir de 2020, 2021, a gente tem os tribunais, e aqui o Rafael talvez vai poder falar isso com mais propriedade, a gente tem os tribunais sendo transformadas em verdadeiras plataformas de gestão jurídica. Porque ali a gente realmente tem todo um organismo, um ecossistema de gestão de processo. Um advogado hoje consegue fazer gestão dos processos dele através de toda a plataforma de qualquer tribunal, seja para o sistema PJE, seja Projude, enfim, e aí vai, aonde a gente vê que houve efetivamente não só uma aderência, mas uma construção tecnológica voltada para a gestão desses processos dentro do próprio tribunal. Então, eu entendo que a evolução saiu de uma necessidade aonde a gente imaginava que seria imediata, né? A gente só vai sair do físico para o digital, para grande oportunidade, e aí que entram as empresas de tecnologia que enxergaram um oceano azul de oportunidade ali para poder atuar nesses últimos 20 anos aí oferecendo solução jurídica. E, na minha opinião, todas elas, como o Rafael falou agora há pouco, muito bem adequadas, né? Basta você saber aquela que encaixa melhor dentro da tua necessidade do dia a dia. Legal, Jaime. Rafael, quer complementar? Porque essa é a tua praia, né? Não, realmente é muito interessante esse movimento do judiciário, porque o Brasil é um dos países mais beligerantes do mundo. E os juízes também têm que dar conta de fazer suas sentenças, o Ministério Público seus pareceres, e hoje eles também estão automatizando direto as suas demandas, com o IA também. Então a gente vê alguma resistência em alguns setores, por exemplo, defensorias públicas, a área de família, a área penal, foram os mais resistentes, hoje já aderiram. Hoje a gente tem pareceres de família, questões que envolvem menores, área penal, então são questões, processos em segredo de justiça que são sensíveis, e a gente está, sim, desenvolvendo, implementando mecanismos deles se utilizarem da IA, se utilizarem das automações, para sim dar conta da demanda. E isso favorece muito a população, porque daí os processos andam mais rápido, tem os pareceres mais rápido, e são processos que eram até então muito morosos, né, mais do que os da área civil. Então, realmente, é um caminho sem volta. Eles realmente, o Poder Judiciário abriu os cofres, vamos assim dizer, para contratar soluções de tecnologia. Eles estão investindo pesado para dar conta da demanda. Né? Hoje, como cada vez é mais fácil entrar com processo, eles também têm que dar conta desses processos e estão aderindo às soluções. Claro que o nosso sistema judiciário ainda é um pouco confuso, tem diversos sistemas, não é fácil para quem tem uma atuação nacional, mas sim, nós somos um dos judiciários mais modernos do mundo, né? Eu acho que junto com o norte-americano, nós temos um engajamento realmente de transformar o Brasil num dos países mais modernos nessa área, e esse é o caminho que a gente está fazendo. Tá? É o que a gente observa, uma vontade muito grande em aderir nas mesmas soluções que os grandes escritórios vêm aderindo. E essa observação que você fez, Rafael, eu acho, assim, acho que é fundamental a gente frisar isso, do acesso à justiça, né? Ou seja, hoje qualquer pessoa consegue, tendo seu número de processo, enfim, entra numa plataforma digital, seja PJE, seja qual tribunal for, e consegue saber o que está acontecendo. Seja transparência, acesso à justiça, agilidade, entrega da prestação jurisdicional, tudo isso melhorou muito com essa tecnologia que vem aí pós-pandemia, e basicamente para poder fazer com que a gente consiga entregar essa prestação de serviço de forma mais eficaz. Me lembro de uma época onde a gente ia no fórum com papeletinha, né, para fazer consulta de processo. Hoje eu sou notificado com uma ferramenta instalada no meu telefone se o meu processo andou ou não. Ou seja, eu consigo saber se o meu processo
melhor dizendo, eu consigo saber se eu vou ser intimado de um processo antes dessa intimação sair. Ou seja, basicamente, hoje a gente diz que a evolução não só das plataformas desses tribunais foram gigantes, mas do meio de trabalho também foi notória, porque hoje a gente consegue realmente trabalhar muito melhor. E gera mais justiça também, porque a padronização gera mais justiça. Hoje salta aos olhos quando a gente tem um juiz numa comarca longínqua, ele julga um processo diferente do seu padrão. Isso pula na tela do escritório. Por que ele julgou 500 processos de um jeito e o meu, que tem as mesmas características, não foi julgado assim? Então, até para evitar questões de corrupção, tudo isso, melhorou demais. Então, a população passa a ter uma justiça mais ágil e mais justa. Além de falar dessa segurança jurídica, a gente fala de disciplina judiciária, né? Ou seja, se Também. É um caso igual, ou se é parecido, a solução tem que ser igual ou tem que ser parecida. Não pode mudar, obviamente, como você bem disse. Hoje o juiz está bem mais observado nesse ponto, viu? E, Rafael, a gente também tem que trazer aqui, né, um aspecto importante de tudo que vocês colocaram, o que permite a gente chegar nesse modelo, né? Por quê? Hoje nós temos vários sistemas, né? E a gente tem aí o Poder Judiciário com um desafio muito grande de integrar todos esses sistemas para permitir você chegar nessa análise, né? Então, a integração dos sistemas, a integração das plataformas e uma padronização, nossa, vai dar um avanço muito grande para a estratégia jurídica, né? E até mesmo para o formato de atuação do advogado. Perfeito, Valdo, perfeita colocação. Eu acho que essa é a próxima etapa que a gente deve viver pelos próximos 10 anos, que é um movimento de consolidação, né? A gente saiu aí de meia dúzia de legal techs para mais de 500 hoje, né? E acredito que os próximos 10 anos vai haver uma consolidação, que é o que a gente quer. Quais são os sistemas, quais são as empresas mais bem preparadas, que entregam melhor, pelo melhor custo, que conseguem ter mais soluções ali dentro. Então, é o que a gente viu acontecer na Europa, nos Estados Unidos, esse movimento de consolidação. A gente deve aí cair de 500 legal techs para, sei lá, 20%, 30% disso num período de 10 anos. E aí o judiciário, da mesma forma, né? É o nosso sonho, acho que desde que digitalizaram os processos, é prometido isso, e no fim a gente trabalha aí com 8, 10, 12, acho que por aí, sistemas diferentes no Brasil inteiro, e isso não vai ter como continuar dessa forma, vai haver uma consolidação, a gente vai ter os 2, 3 principais, e o movimento de Legal Tech deve seguir essa mesma toada. Bacana, bacana, interessante. Rafael, aproveitando então esse gancho aí, né, do que a gente traz ali em termos de Big Data, inteligência artificial e tudo mais, na tua trajetória aí, né, você já atendeu uma quantidade relevante de clientes, né? Mas no teu dia a dia, quais são as principais dores dos teus clientes? Né? E, naturalmente, a partir da dor, quais são os remédios que você aplica ali e como que você atua, né, com as diversas soluções que tem no mercado? Ótimo, Valdo. Olha, quando a gente fundou a Catálise aqui, a gente observou uma dificuldade muito grande dos escritórios em saber quais daquelas soluções são realmente aderentes à minha operação, ao meu ticket, à minha cultura, à minha forma de trabalho. Porque a gente ouve às vezes assim, tem muita legal tech fazendo a mesma coisa. Olha, eu não concordo com essa colocação, porque as empresas são diferentes, elas têm vieses e propósitos diferentes, e elas se adequam a modelos de operação diferentes, tickets, ou às vezes tu tem um sistema na tua empresa, aquele sistema é legal, mas ele integra com o meu, ele realmente gera eficiência, ou ele é só uma história de tecnologia legal para contar? Então, eu hoje me coloco muito do lado do escritório de advocacia, porque o meu propósito como Catálise é rentabilizar carteiras de processo. E para fazer isso, normalmente um escritório precisa de 3, 4 soluções-chave, que são aderentes ao seu modelo, são integráveis às suas atuais soluções, aderentes ao seu ticket e ao seu modelo de negócio. Então, acho que essa é a grande dificuldade do escritório que não é especialista em tecnologia, que não trabalhou naquela área, e eu entendo isso muito bem, porque eu advoguei por muitos anos antes de ingressar na área de tecnologia. Os advogados
ficam um pouco perdidos, até porque não é a área deles. Então, saber daquilo ali, o que realmente é aderente à minha operação e vai gerar eficiência, otimização operacional e, por consequência, rentabilidade à minha carteira. Bom, depois que a gente consegue fazer um diagnóstico no escritório, indicar quais as soluções são mais aderentes, o que a gente encontra, assim, que eu digo que são os highlights aqui da nossa consultoria, né? O que todo escritório precisa e tem alto custo humano ou risco envolvido. Normalmente, área de cadastro, normalmente tem muita gente fazendo, isso gera muita insatisfação ao advogado. O advogado não gosta de peguei uma nova ação lá no sistema do cliente, eu recebi por e-mail, abre no site do tribunal, pega os dados de capa, lê a inicial. Não tem advogado feliz fazendo isso, ninguém aguenta mais fazer. Então, normalmente Verdade. ali tem alto custo e risco envolvido, tá? Essa parte de publicações e andamentos, hoje, pessoal, não precisa fazer todo o esforço que está fazendo. A gente tem soluções excelentes, tá? Que a gente consegue entregar as publicações, primeiro, só tratando as duplicidades, entregando para o escritório classificar e distribuir nas equipes e agendar os prazos, ou às vezes já entrando na esteira operacional, recebendo as publicações do escritório, tratando duplicidades, distribuindo nas equipes, agendando as tarefas e subtarefas relacionadas. Isso é um baita de um trabalho que a gente encontra times de 10, 12, 20 pessoas fazendo. Não tem por que fazer, a gente precisa de 2, 3 cabeças sabendo manejar as ferramentas. Então, cadastro, publicações em andamentos, peças. Esse é um dos setores que eu mais gosto de trabalhar, porque ele gera realmente uma economia para o escritório. A gente pega setores de 20, 30 pessoas peticionando, transforma em 6, transforma em 8, porque tem uma padronização ali que nos permite. Quanto mais cabeça aberta o escritório for nesse sentido, a gente vê escritórios em 5, 6 meses revolucionando as suas operações, alguns demorando um pouquinho mais, um ano, às vezes um ano e meio, não tem problema, né? Eu acredito muito assim no modelo de negócio de pequenas vitórias, né? Como eu falo, quick wins. Cara, automatiza uma peça de um cliente. Olha a satisfação de quem está fazendo, porque ele não está perdendo tempo mais com a atividade manual. E aí aquilo vai expandindo, tu consegue melhorar a tua petição, consegue pesquisar se tem uma súmula nova, uma doutrina, uma jurisprudência. Tu não está produzindo a peça, tu está produzindo conhecimento e replicando aquele conhecimento de uma maneira muito mais escalável, né? Então, essa parte de peças também, a parte de protocolos costuma ser uma dor muito grande, tratar documentos, adequar o formato, o tamanho de cada tribunal. Então, isso não tem mais por que fazer. Hoje a gente tem plataformas, você pode lançar documentos ali em um Word, em imagem, PDF, em 100, 200 mega, a plataforma converte por formato e por tamanho adequado para cada tribunal. Então, às vezes a gente vê setores perdendo muito tempo com protocolo e muito tensos. Ah, saiu do ar o tribunal, vou perder meu prazo, o que eu faço? Já tem ferramenta para isso. Então, normalmente, eu acho que na esteira operacional, essas são as áreas. E para não deixar de fora o financeiro sofre muito para faturar também. São muitas regras de negócio, a gente cobra na entrada, na saída, por ato, com reembolso. E aí o escritório, que trabalha com muitos clientes, com muitos contratos e muitas regras de negócio, a gente precisa integrar ao ERP sistemas de automação do faturamento, que preveja a possibilidade de inserir infinitas regras de negócio ali e o faturista não ficar enlouquecido com 1 milhão de planilhas, perdendo reembolsos, porque hoje a gente vive uma realidade que a gente assume todo o risco dos nossos clientes, né? Os clientes não perdoam mais, erro, não cobrou, cobrou errado, deixou de solicitar o reembolso, perdeu o prazo. Então, os escritórios têm que estar muito atentos a isso, para não perder, não errar na esteira operacional e não perder dinheiro lá no final, na hora de cobrar honorários, reembolsar despesa. Aí, Jaime, trazendo para esse gancho, né, de finanças, a gente vê uma vertente muito forte no mercado jurídico, que é a profissionalização e a governança, né? Então, o advogado ele tem que sair um pouquinho do papel do jurídico e ele é obrigado a se preocupar com outras áreas, né? Até porque o mercado jurídico ele é uma indústria como qualquer outra, né? Então a gente vê uma preocupação maior com o mercado, concorrência, gestão financeira, vendas, marketing, tecnologia, né? Então, eu acompanhei aí ao longo do tempo, né, toda essa evolução que vocês estão fazendo no escritório, toda a profissionalização, acompanhei o crescimento de vocês nos últimos anos.
e fico muito feliz com a evolução que vocês tiveram. Mas, pode detalhar um pouquinho para a gente como que foi esse processo? Porque apesar de ser algo aparentemente simples, ele é muito complexo, muito trabalhoso e a gente tem uma mudança de cultura muito grande, né. Então conta um pouquinho para a gente como que foi todo esse processo aí para vocês. Bacana, Valdo, você falar disso, porque a gente tem orgulho de dizer, a gente, BSA, né, eu falei o nome do nosso escritório, você foi a pessoa que nos acompanhou ao longo de toda a evolução da nossa história, está com a gente há muito tempo, e a gente tem orgulho de dizer que a gente, juntos nesse projeto, passou a entender que BSA é uma empresa, escritórios de advocacia são empresas. Isso já vinha sendo discutido, né, dentro da nossa banca, entre os sócios, mas o mercado como um todo já entendeu isso. E a gente basicamente começou a desenvolver uma cultura dentro do nosso escritório, uma governança a ponto de dizer para os nossos colaboradores que a gente não pode oferecer para o cliente uma solução que nós não temos internamente. E foi com base nessa cultura de transparência, de desenvolvimento de pessoas, de aqui puxando sustentabilidade, ESG, ou seja, toda uma governança, a gente conseguiu montar uma estrutura, como você bem disse, de reconhecimento. Por quê? Depois que a gente passou a fazer funcionar toda essa parte de atendimento de não só dos clientes, mas atendimento dos nossos parceiros, voltar os olhos para as necessidades deles, a gente passou a ser reconhecido nacionalmente como um dos escritórios mais admirados hoje. A gente está aí entre os 5 mais admirados do país, né? E entre os mais admirados do Paraná, no ramo de atuação, advocacia empresarial que a gente tem. E claro, por que que eu digo que a governança é fundamental e foi fundamental para isso? Porque a gente está falando aqui de tecnologia, sim, mas principalmente estamos falando de gente, né? A gente está falando aqui de desenvolver pessoas. A tecnologia vem, otimiza, ajuda a gente nesse procedimento, mas se você não tiver um programa de governança muito bem estruturado, principalmente sabendo aonde você quer chegar, mirando naquele norte e tirando aquele lema que sempre, na minha opinião, foi até um pouco superestimado de foco no cliente, minha opinião não, tem que ser foco do cliente, entendendo isso, você vê que foco no cliente é o básico que você tem que fazer, foco no cliente é o mínimo de trabalho que você tem que ter. Agora, foco do cliente, esse não, é entender o que teu cliente precisa, é entender para onde ele está indo e caminhar com ele naquela jornada para o crescimento dele e o seu crescimento. E por isso, minha opinião, pelo menos, por isso que a gente conseguiu desenvolver tanto a nossa advocacia, tanto o BSA, e aqui puxando um gancho para o que o Rafael falou agora há pouco, o teu trabalho, Rafael, de tecnologia não é muito diferente do nosso de engenharia jurídica. Por quê? Porque quando eu não tenho uma ferramenta quando eu não criei uma ferramenta ainda que o meu cliente necessita, a gente adapta ela para o momento em que ele vive e a gente cria juntos aquela solução jurídica. O teu negócio é muito parecido. De repente você visita o meu escritório e diz: olha, eu não tenho essa solução, mas com base na tua dor, eu consigo criar ela para você. Então, por isso que esse mercado realmente é muito promissor. O momento em que a gente vive é muito promissor, porque a gente abriu os olhos não só para a governança, mas para a gente atuar em parceria com todos que acabam cercando a gente no dia a dia, e por isso, inegavelmente, não só a Leme, como a Catalyst, como o próprio BSA, acabam crescendo e sendo hoje nomes de ponta no mercado jurídico brasileiro. Legal, Rafa. Bom, pessoal, a gente está chegando aí no fim do nosso podcast. E para fechar, eu queria fazer uma pergunta para os nossos 2 convidados. Rafael, como que você vê o futuro do direito, né, para os próximos 10, 15, 20 anos aí? Valdo, eu acho que vai haver essa consolidação, né? Primeiro das empresas de tecnologia, das tecnologias em si, né? O que vai acabar gerando muito mais acesso à justiça, mais justiça propriamente dita, à população em geral, né? Então, a gente vai viver esse movimento aí nos próximos 10 anos. Acredito que o Brasil não vai mudar a característica dele, né? De ser um país beligerante, de ter muitos processos judiciais, os advogados estão aí, e realmente vai ser uma questão de adaptação, né, a esse modelo de advocacia. O nosso judiciário acaba se adaptando também, e aí a gente continua
nesse nosso trabalho, né, de gerar cada vez mais valor para o trabalho dos escritórios de advocacia, como muito bem falado para o Jaime agora. Nosso objetivo é agregar valor ao nosso serviço, olhando para o nosso cliente, entendendo o que o nosso cliente precisa para atender melhor a população, para baixar o seu custo com o jurídico, ter um jurídico mais preventivo, mais inteligente, e é nessa pegada que a gente acredita que a tecnologia vai auxiliar, e a gente pretende aí tá lado a lado aí das pessoas que estão fazendo a diferença, né, como vocês aí na Leme, como o Jaime, né, com o escritório dele, para ajudar nesse movimento. Bacana. Jaime, e qual é a tua visão, né? Qual é a tua expectativa de futuro, do mercado? Olha, eu concordo com o Rafael, e aqui não tem como a gente, evitar de fazer aquela pergunta, né: "A tecnologia vai substituir o advogado?" E a resposta é categórica: claro que não. Claro que não, porque a tecnologia vem para otimizar o trabalho do advogado. Por isso eu vejo o futuro, com demandas tecnológicas muito promissor, como o próprio Rafael disse, tomando o cuidado de, no futuro, entender a diferença entre trabalhar com inteligência e trabalhar com sabedoria. Trabalhar com inteligência é utilizar a ferramenta, seja ela de inteligência artificial, seja ela qualquer solução jurídica que for, que ajude o seu negócio e o do seu cliente ou parceiro a crescer. Trabalhar com sabedoria é saber ou, colocar em prática por que aquela ferramenta deve ser utilizada. Porque senão a gente acaba imaginando que a inteligência artificial vai acabar resolvendo todos os nossos problemas, quando na verdade não, né. Ela não vem para resolver, ela vem para nos auxiliar, desde que você faça as perguntas certas, obviamente. Então, o futuro não volta mais nunca mais ao que era, claro, mas o futuro é muito melhor do que ele já é hoje. A advocacia, o mundo jurídico, ou seja, toda essa construção de tecnologia voltado para o mundo jurídico, com certeza, daqui para frente, vai ser muito melhor do que é hoje. E eu vejo que a gente está aqui participando de algo muito incrível, que a gente saiu de um método de produção essencialmente totalmente artesanal para métodos de trabalho totalmente informatizados e tecnológicos. Isso quer dizer basicamente o quê? Que a gente está apenas engatinhando, a gente acabou de viver esse momento no mercado, ou seja, a gente está apenas no início desse projeto ou de algo muito bacana, que é o futuro dentro da tecnologia, voltada para a parte jurídica, aonde empresas como a própria Leme, a empresa do Rafael, com certeza contribuem para a maximização de resultados e gerar valor para os nossos clientes e parceiros. Legal, Rafael. Bom, pessoal, esse foi mais um Leme Talks, podcast da Leme Inteligência Forense. Nós somos uma empresa de Big Data e gestão de documentos e oferecemos aí diversas soluções para o mercado jurídico. Até a próxima.